Ministrar sobre a reforma protestante. Essa ministração terá duas partes: uma parte histórica, toda uma situação, um contexto histórico da reforma, e depois vamos ministrar as 5 colunas da reforma, o que sustenta a reforma protestante. E eu vou começar já sem mais delonga, porque é muito o assunto, e à medida que eu vou ministrando, a gente vai citando alguns versículos. Então, para que ocorra uma reforma, é necessário que algo perca a forma. Como é que você vai reformar uma casa, um carro, ou seja lá o que for? É quando essa coisa, está bem decaída. Teu carro muitas vezes já está velho, com a pintura ruim, e etc e tal, e você para fazer uma reforma. Mesma coisa a casa. A casa está com algumas rachaduras, a casa está com algumas goteiras, então você vai, troca o piso, pinta, troca o telhado, reforma, mas só se reforma algo que foi deformado ou que perdeu a forma. A igreja do Senhor Jesus, que foi iniciada por Jesus Cristo, que é a pedra angular ou a pedra de esquina, e tem nos seus apóstolos, nos seus 12 mais Paulo, os tijolos daquela edificação. Ela começou em Atos dos Apóstolos, que significa os feitos dos apóstolos de Cristo. E interessante que o livro de Atos não termina, porque nós devemos continuar a história da igreja. Mas em Atos 2 ocorre a descida do Espírito Santo no dia de Pentecoste. Penta, 5, nesse caso 50 dias após a Páscoa, estava se comemorando Pentecoste, que era também a colheita dos frutos, e ali houve um paralelo de Deus. Houve ali a descida do Espírito Santo, onde nós conhecemos a história, Atos 2:1, e Pedro toma ali a palavra e ministra, e a Bíblia diz que cerca de quase 3.000 pessoas se convertem. A igreja começa já grande, diga amém. Com cerca de 3.000 pessoas, juntamente com o fruto da terra, ocorrem os primeiros frutos da igreja. A igreja, ela começa a ganhar forma, começa a crescer. Em Atos 9, Paulo, aí até então Saulo era o nome hebraico de Paulo. Paulo, nós conhecemos a história. Em Atos 9 ele vai para perseguir os discípulos de Jesus, e ele se converte no caminho de Damasco. E aquele homem, depois de convertido, passa a ser, para muitos, o maior teólogo de todos os tempos. Ele sistematiza toda a teologia. E a igreja só cresce. No ano de 90, aproximadamente, morre o último dos apóstolos. Estou falando do apóstolo João, quem escreveu o Apocalipse. Ele morre, mas ele deixa a igreja alicerçada na doutrina dos apóstolos, numa ortodoxia correta, plena. Depois dele vem os bispos, que dão continuidade ali com a patrística. Vários homens importantes da patrística, como Policarpo de Esmirna, Tertuliano, Inácio, Irineu,
e muitos outros pais da igreja. Quando chega no ano 313, século IV, nesse interim, quem dominava do tempo de Cristo até esse século IV, quem dominava era o Império Romano, sendo o primeiro imperador César Augusto, e agora nesse de 313, Constantino. Ele tendo uma visão onde ele ia vencer uma guerra pela sua visão através da cruz, e ele vence essa batalha, e depois que ele volta vitorioso, ele estabelece a igreja, o cristianismo, como religião oficial. Até aí foi muito bom, maravilhoso. Acabaram-se as perseguições, mas entraram as heresias, o sincretismo religioso, que são as misturas. E de 313 até 1517, muitas coisas maléficas, ruins, entraram, e até então só existia uma igreja, o cristianismo. E eu vou citar algumas, e não vou nem comentar, porque são muitas e demandaria muito tempo, mas eu vou citar várias. Então vamos lá. Não pela ordem, mas se estabeleceu o papado, o Papa, como aquele substituto de Cristo ou de Deus aqui na terra. Isso foi no ano 607 ou 9, não estou muito bem lembrado. E foi uma aberração, porque esse Papa agora, quando ele vestia aquelas roupas sacerdotais e sentava na sua cadeira de Papa, isso vale até hoje, ele podia legislar como se fosse Deus. A palavra do Papa era a mesma de Deus, podemos dizer até que era superior a Deus. E institui-se depois a vela, institui depois os santos, institui-se depois Maria como mãe de Deus. Os santos e Maria foram pessoas piedosas, temente a Deus, tiveram seus papéis importantes na história. Maria, bem-aventurada sois vós entre as mulheres, mas eram pessoas humanas. Muitas vezes os apóstolos, alguém queria adorar os apóstolos, ele dizia: não recebiam a adoração, porque a adoração somente a Deus. Depois se instituíram os santos e Maria como mediadores, quando nós sabemos que só existe um mediador entre Deus e o homem, que é Jesus Cristo. Depois surgiu o celibato. Agora o padre não pode mais se casar. Os apóstolos eram casados, Pedro era casado, Paulo era casado, ou pelo menos foi casado. Agora não podiam mais se casar. Agora os padres tinham aquela roupa diferente da nossa. Você vai para a igreja até hoje, você vê o padre todo vestido. Na Santa Ceia, que Jesus disse que nós devemos beber do sangue, que é o vinho, e comer do pão, que é a sua carne, a igreja diz agora só o padre pode beber do vinho. O pão todo mundo come, são as hóstias, mas o vinho só o padre. E eles ainda estabeleceram a transubstanciação. O que é a transubstanciação? É quando você come ali o pão, a hóstia, se você morder, vai sair sangue, porque é Cristo que você está mordendo.
Isso é besteira, isso é heresia, são coisas heréticas. Isso aí são símbolos, é simbologia. Pão vai continuar sendo pão, vinho vai continuar sendo vinho, que não é nem vinho, é suco que a gente usa. Não é sangue, não é carne, mas ele estabelece como carne, como sangue. E como se ainda fosse pouco, ainda tem um purgatório. Purgatório, que agora é um estado intermediário. Agora, quando uma pessoa morre, ela não vai nem para o céu e nem para o inferno, mas vai para o purgatório, onde a sua alma vai purgar, entrando no processo de decantação, onde aqui, se você fizer orações, missa, acender vela, pagar algumas coisas, essa alma sai do purgatório e vai depois para o céu. Tudo bem, já falei algumas, tem muito mais, não vou lembrar de todas, mas surgiram ainda 3 piores. Surgiu a Inquisição, que ainda dizem que é Santa Inquisição. O que era isso? Era um concílio onde a igreja se reunia e tinha um poder de condenar as pessoas à morte. Morte na fogueira. Considerava as pessoas hereges. Todos os inimigos da igreja eram considerados hereges e eram queimados na fogueira. A Santa Inquisição, isso tudo por amor e ao bem de Deus. Uma outra coisa terrível, seria 3, seriam as santas indulgências. O que era a santa indulgência? Era que agora o Papa Leão, que foi o Papa que estava no período da Reforma, ele, para construir a Basílica de São Pedro, ele agora resolve vender indulgência. O que é isso? É uma bula papal. Bula papal é um documento assinado pelo Papa, onde você podia comprar o perdão dos seus pecados. Você queria pecar, e aquele perdão podia valer por 1 ano, 5 anos, 10 anos e até perpetuamente, dependendo do preço. Você pagava, estava liberado para pecar à vontade. E também, juntamente com a Inquisição e indulgência, a adoração a relíquias ou achados de Jerusalém. Um reformador holandês, por nome Erasmo de Roterdã, ele disse que só da cruz de Cristo, se juntasse todos os pedaços da cruz de Cristo, que as pessoas diziam que era da cruz de Cristo, dava para fazer a arca de Noé. De tantas, só a cabeça de João Batista tinha 3. Pasme você, tinha gota do sangue da mama de Maria, tinha a pena da pomba do Espírito Santo, tinha cravo, espinho da coroa de Jesus Cristo. E assim tinha um príncipe por nome Frederico III, que ele era colecionador. Ele chegou a ter 19 mil itens. Ele fez uma espécie de museu onde as pessoas visitavam essas relíquias, e quando você visitava, você diminuía o tempo do seu purgatório. Isso é história, isso está nos anais, e nós temos tem achados arqueológicos. Tinha um ingresso para entrar nessa espécie de museu, onde estava escrito que você, quando comprava o ingresso e visitava ali as relíquias, você tinha 1,9 milhões de anos de perdão no purgatório. Pasme, tudo isso existia. Esse era o contexto histórico, herético. Nesse interim surgem os pré-reformadores, os precursores da reforma, que
Na verdade, os que mais se destacaram são 3, vou citar 2 e vou falar um pouquinho de um. É John Wycliffe, meu inglês não sei se está muito bom, e John Huss, é H-U-S-S, que significa ganso. Dá até falar do Fluminense, né? Eu disse que ia falar um pouco do Facebook, mas dá para falar até do Fluminense. Então, o nome dele significava ganso. Esse homem, ele foi morto, porque ele começou a pregar, a ensinar a verdade. Entre outras coisas, a Bíblia foi proibida de ser lida. Só quem podia ler a Bíblia eram os padres. Uma outra coisa, a missa era ministrada no latim, você sabendo ou não, latim. Muito bem, esse homem, John Huss, ele foi condenado à morte na fogueira. Quando ele estava para morrer, ali ser queimado, ele disse: hoje, isso foi no ano de 1400 eu acho que é 14, se eu não me engano, 1403, quando ele estava para ser queimado, ele disse: hoje morre o ganso, mas mais na frente vai nascer o cisne. Ele estava profetizando que lá na frente ia levantar um reformador. Já estava apontando para Lutero. Agora vamos para Lutero. No ano de 1483 nasceu Martinho Lutero. Seu pai trabalhava com minas de cobre. O pai não queria que Lutero seguisse sua mesma profissão. Começou a investir na vida de Lutero, mandou ele cedo para estudar. Lutero passou por muita dificuldade, morou com tios, algum tempo teve que pedir até esmolas, mas ele continuou estudando, e ali ele se forma